O mundo não quer que você pense sozinho. Ele quer que você apenas reaja. A todo momento, há uma pressão escondida te levando a buscar a aprovação dos outros. Se você acorda olhando o celular e dorme comparando sua vida com a dos outros, sua vida já está mais difícil. Spinoza diria que isso não é inofensivo, é uma cilada. Sua liberdade só começa quando você para de agir no piloto automático. Imagine um peixe que nunca pensa sobre a água suja em que vive. Ele acha que está livre, mas não vê que está preso no aquário. Assim como ele, você vive rodeado por opiniões, regras não ditas e expectativas que não são suas. O primeiro passo para respirar fora desse ambiente, não aceitar cada provocação como se fosse verdade. Saber ignorar é fundamental para sobreviver. Quantas vezes hoje você pegou o celular por estar entediado ou ansioso? Quantas vezes mudou de ideia só porque alguém fez uma cara feia? Cada pequena reação sua é um tijolo na sua própria prisão. Spinoza avisou: deixar as emoções dos outros te controlarem é como dar a direção do seu carro para alguém que não sabe dirigir. Mesmo assim, a maioria prefere o risco do acidente a ter a responsabilidade de dirigir a própria vida. Tente algo. Hoje deixe uma mensagem sem responder. Amanhã ignore uma crítica que não tem importância. Não é para ser grosseiro. É para treinar sua capacidade de não se importar com o que não merece sua atenção. Grandes líderes, de Sun Tzu a Steve Jobs, sabiam que as vitórias vêm de escolher onde lutar, não de brigar por tudo. O problema é que a sociedade hoje vê reagir a tudo como algo bom. Há uma frase importante nos textos de Spinoza: quem não tem controle sobre si mesmo será controlado pelos outros. O mundo vai tentar te desviar com urgências falsas e problemas dos outros. Mas a solução não é lutar contra tudo, é escolher o que realmente merece sua atenção. E isso, ironicamente, é o que mais assusta quem prefere que você seja fraco. A arte de ignorar não é fraqueza, é pura inteligência. Enquanto a maioria gasta energia respondendo críticas e se justificando, pessoas espertas guardam sua atenção só para o que importa. Spinoza já dizia: reagir a tudo é como tentar apagar o fogo na casa dos outros enquanto a sua própria casa está pegando fogo. O verdadeiro poder é escolher suas lutas com a calma de um general. Pense em um leão na savana. Ele não persegue todas as gazelas, apenas aquelas que garantem sua comida. Na vida de hoje, as distrações são como gazelas inúteis. Notificações, fofocas, discussões sem sentido. Quem tenta pegar todas acaba sem tempo e sem foco em nada. Ter um filtro na mente não é opcional, é vital para a sua saúde mental. Veja na prática: quando alguém te provoca com um comentário maldoso, você tem 3 caminhos. O primeiro é responder na hora e gastar minutos preciosos. O segundo é se explicar e perder mais tempo ainda. O terceiro é agir como se nem tivesse ouvido. Esta última opção não só guarda sua energia, como também desarma a pessoa que te provocou. Afinal, nada deixa o agressor mais sem reação do que a indiferença certa. Nosso cérebro tem um limite de decisões que pode tomar por dia. Cada vez que você para discutir bobagens ou se justificar para quem não vale a pena, você está gastando sua energia mental que poderia usar em coisas importantes. Empresários de sucesso sabem disso. Warren Buffett ignora 99% das notícias. E Steve Jobs vestia sempre a mesma roupa para não perder tempo pensando em coisas pequenas. O que você está perdendo por não saber escolher? Enquanto as pessoas comuns se afogam em reações emocionais, quem ignora o que não é importante mantém o barco firme e vai mais longe. O próximo passo é saber separar o que é barulho, distração, do que é sinal importante. Mas isso é assunto para quem já entendeu que o silêncio às vezes é a melhor resposta.
Você já pensou que muitas das suas emoções nem sequer são suas? São programações da sociedade, reações automáticas que o mundo instalou em você. Spinoza chamava isso de afetos passivos. São sentimentos que você não escolheu sentir, mas que te controlam como um fantoche. O pior é que a maioria das pessoas nem percebe que está sendo manipulada. Funciona assim: alguém te critica, você fica bravo. Alguém te elogia, você fica muito feliz. Seu humor sobe e desce conforme a opinião dos outros. Isso não é ter controle. É ser escravo das emoções, mesmo que pareça normal. Você começa a ser livre quando pergunta: esse sentimento é meu mesmo ou alguém o colocou na minha cabeça? Pegue a inveja. Você está feliz com o seu carro, até ver o do vizinho. De repente, seu carro parece velho. Essa comparação foi uma escolha sua ou algo que a sociedade te ensinou e você aceitou. Sem perceber, Spinoza diria que você foi sequestrado por um desses sentimentos passivos. A solução? Crie um espaço entre o que acontece, o estímulo e como você reage a isso. Quando sentir uma emoção negativa, pare. Pergunte-se: isso me ajuda? No que quero? Ou estou apenas reagindo como um robô? Essa pequena pausa é o primeiro passo para desligar o piloto automático. Lembre-se, ninguém pode te fazer sentir inferior sem sua permissão. Os grandes líderes da história sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo para lembrar do que realmente importava. Napoleão ignorava provocações antes das batalhas. E você? Quantas decisões importantes já tomou por causa de emoções que nem eram suas? O caminho para a liberdade começa com uma pergunta simples: isso é meu ou me ensinaram a sentir assim? O universo tem uma lei. Tudo que existe luta para continuar sendo o que é. Uma árvore cresce para cima, um rio corre para o mar. E você? Spinoza chamava essa força interna de conatus. É o impulso que nos faz querer ser nós mesmos. Quando você age contra você mesmo só para agradar outros, está indo contra sua própria natureza. Observe as crianças. Elas não pedem permissão para ser autênticas. Não se importam com o que os outros pensam. Com o tempo, a sociedade vai mudando esse instinto, até que muitos adultos se tornam cópias sem graça de si mesmos. O conatus não some, fica apenas escondido por baixo das regras que a sociedade impõe. Na prática, isso aparece nas pequenas escolhas do dia a dia. Dizer sim quando quer dizer não. Ficar quieto para evitar briga. Seguir caminhos que não fazem sentido para você. Cada vez que você faz isso, está enfraquecendo o seu conatus. Como um músculo pouco usado, ele vai ficando fraco até quase sumir. Mas há esperança. O conatus nunca desaparece completamente. Basta começar a fazer escolhas diferentes. Ser honesto sobre o que prefere, em vez de politicamente correto. Ficar em silêncio de propósito, em vez de concordar por nada. Spinoza ensinou que fortalecer o conatus é lutar contra tudo que quer te deixar igual aos outros. Quando você para de lutar contra si mesmo, descobre uma energia incrível. E o mais curioso, quanto mais você honra quem você é de verdade, menos precisa provar algo para alguém. A vida fica mais leve, não porque ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra quem você realmente é. A sociedade de hoje criou um mito perigoso, que liberdade é fazer tudo o que der na telha. Spinoza mostra que essa ideia é falsa. A verdadeira prisão é ser controlado por vontades ou emoções que logo passam. Quantas decisões ruins você já tomou porque estava com raiva ou agiu no calor do momento? Isso não é liberdade, é ser sequestrado pelas emoções. Funciona assim. Uma emoção forte aparece e num piscar de olhos você já está agindo por ela. O problema? Emoções
são como tempestades fortes, mas passageiras. Construir sua vida baseado nelas é como construir uma casa na areia. Usar a razão, por outro lado, é como construir em base firme. Permite fazer escolhas que combinam com quem você é e que duram. Veja investidores de sucesso. Enquanto o mercado entra em pânico e vende por medo, eles compram não por impulso, mas por análise racional. Warren Buffett não ficou bilionário, seguindo seu sentimento, mas ignorando a agitação do mercado. Essa é a diferença, reagir ou agir com um propósito. Tente isso. Na próxima vez que sentir uma emoção forte, crie um momento para parar. Pode ser contar até 10, tomar um copo d'água ou escrever o que está sentindo. Esse pequeno espaço entre o que acontece e sua resposta é onde mora a verdadeira liberdade. Spinoza chamava isso de sair de ser controlado pelas emoções, servidão passiva, para agir de forma consciente, ação consciente. É a diferença entre agir como criança, levado pelas emoções, e como adulto que pensa antes de agir. A parte fascinante: quanto mais você controla suas reações emocionais, mais livre se torna para escolher seus caminhos. A razão não é inimiga da emoção. É o guia que te ajuda a passar por elas sem afundar. E quando você aprende isso, descobre que as melhores decisões não são as que parecem certas na hora, mas as que fazem sentido no longo prazo. Querer a aprovação dos outros é uma cela que você nem vê que entrou. Você só sente o peso dela a cada curtida que não vem, a cada elogio que não aparece. Spinoza revela o truque. Quem precisa que os outros aprovem tudo o que faz, vive como um fantoche, se mexendo só quando puxam as cordinhas. Observe artistas que criam obras incríveis sem mostrar para ninguém. Inventores que eram motivo de risada antes de mudarem o mundo. Eles tinham algo em comum. Eles trabalhavam para si mesmos. Enquanto você busca aplausos, eles buscavam fazer o melhor possível. A ironia é que quanto menos eles precisavam de reconhecimento, mais acabavam recebendo. Não por acaso, mas por fazerem algo verdadeiro. Nas redes sociais, isso fica claro. Cada post é feito sem perceber para ter mais curtidas. Cada foto é editada para agradar aos outros. Você começa a se vestir para os outros, pensar para os outros, viver para os outros. E o pior, nem vê que está deixando de ser você para virar um produto em busca de consumidores emocionais. O remédio é simples, mas pode doer. Pratique criar algo sem mostrar para ninguém. Escreva um texto e não poste. Tire fotos só para você. Dance quando ninguém está olhando. Esses pequenos atos de rebeldia pessoal devolvem seu controle emocional. Com o tempo, você descobre um segredo. O que os outros pensam de você diz mais sobre eles do que sobre você. Spinoza tinha razão. O homem livre não busca ser amado pelos outros. Busca ser fiel a si mesmo, íntegro. Mas cuidado, quando você para de pedir permissão para existir, alguns vão estranhar. Afinal, celas vazias assustam mais os guardas do que os presos. Hoje, com tanta opinião e resposta rápida, o silêncio é a arma secreta de quem é sábio. Enquanto a maioria corre para se explicar, justificar e responder, você ganha vantagem simplesmente por se recusar a entrar no jogo. Imagine um jogador de xadrez experiente contra alguém impulsivo. Cada provocação que ele ignora, cada jogada que não responde na hora, deixa o adversário mais irritado e confuso. Na vida real é igual. Quando você se nega a reagir no tempo esperado, você quebra o que as pessoas esperam. Seus inimigos ficam sem saber o que fazer, seus críticos sem ter o que dizer. O silêncio usado no momento certo é como um vácuo que tira a energia negativa do lugar. Existe uma técnica de negociação chamada silêncio estratégico. Quando fazem uma oferta,
eles ficam quietos depois de falar. A pressão faz o outro lado falar demais, contar segredos, ceder demais. Você pode usar isso no dia a dia. Depois de dizer o que pensa, fique quieto. Deixe o silêncio agir a seu favor. Quase sempre a outra pessoa vai se enrolar, tentando preencher o espaço que você criou. Mas atenção, isso não é sobre esconder suas emoções. É sobre escolher conscientemente quando e como participar. Como exercício, tente passar um dia sem responder a provocações. Apenas veja quanta energia você guarda, quantas brigas evita. Com o tempo, vai perceber que 90% das emergências emocionais se resolvem sozinhas se você simplesmente não as alimentar. Spinoza ensinou que entender as coisas vem antes de agir. Bem, quando você domina a arte do silêncio ativo, você deixa de ser um personagem na vida dos outros para ser o autor da sua própria história. E aqui está o segredo. Quem controla o ritmo de uma conversa ou situação, controla o que acontece. No final, às vezes a melhor fala é aquela que nunca foi dita. A história não é feita por quem segue a maioria, mas por quem teve coragem de não se importar com o que os outros esperavam. Spinoza pagou um preço alto por suas ideias. Foi expulso de sua comunidade aos 23 anos. Em vez de desistir, ele usou o fato de ser isolado como força para mudar a filosofia para sempre. Seu exemplo mostra que ser rejeitado pelo mundo muitas vezes significa ser fiel a algo maior. Nikola Tesla trabalhava até 18 horas por dia, sem se importar com a desconfiança dos outros. Enquanto Thomas Edison buscava fama, Tesla buscava descobertas científicas. Resultado: Edison é lembrado como bom empresário, Tesla como gênio. A diferença estava em saber ignorar a aprovação e a crítica sem importância. Marie Curie enfrentou o preconceito contra mulheres na ciência no século XIX com uma arma poderosa: saber o que ignorar. Enquanto discutiam se mulheres podiam estudar, ela simplesmente ganhou 2 prêmios Nobel. O jeito dela era simples. Tratava o preconceito como um barulho de fundo, como um cientista ignora ruídos durante um experimento importante. O mundo respeita quem não perde tempo se explicando o tempo todo. Steve Jobs usou a ideia de Spinoza em suas decisões. Quando a equipe do primeiro iPhone dizia que as pessoas queriam teclado físico, ele ignorou e mudou a indústria. O lema dele: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. Quem inova de verdade não pesquisa opiniões, cria coisas novas que fazem as discussões antigas perderem o sentido. A lição desses exemplos é clara: grandes coisas acontecem quando você tem a coragem de não atender às expectativas dos outros. Quem muda o jogo primeiro aprende a não seguir as regras antigas. O mundo primeiro ri de quem é diferente, depois copia, e só então admira quem foi forte para aguentar as críticas no começo. Saber ignorar é como ter um superpoder, mas você precisa praticar todo dia. Comece criando momentos no dia em que você não vai responder imediatamente a mensagens ou comentários. Zonas livres de reação. Spinoza praticava isso enquanto polia lentes, transformando o trabalho manual em uma forma de meditação. Sua mente precisa desses momentos vazios para voltar a ter controle. Crie uma rotina pela manhã antes de olhar qualquer aparelho eletrônico. Pode ser 10 minutos de alongamento, um café tranquilo ou ler algumas páginas. Esse pequeno hábito cria uma proteção entre você e o mundo online. A ciência confirma: quem começa o dia reagindo ao que vem de fora tem 27% menos foco nas horas seguintes. Spinoza mostra que essa ideia é falsa. A verdadeira prisão é ser controlado por vontades ou emoções que logo passam. Quantas decisões ruins você já tomou porque estava com raiva ou agiu no calor do momento? Isso não é liberdade,
é ser sequestrado pelas emoções. Funciona assim. Uma emoção forte aparece e, num piscar de olhos, você já está agindo por ela. O problema? Emoções são como tempestades fortes, mas passageiras. Construir sua vida baseado nelas é como construir uma casa na areia. Usar a razão, por outro lado, é como construir em base firme. Permite fazer escolhas que combinam com quem você é e que duram. Veja investidores de sucesso. Enquanto o mercado entra em pânico e vende por medo, eles compram não por impulso, mas por análise racional. Warren Buffett não ficou bilionário seguindo seu sentimento, mas ignorando a agitação do mercado. Essa é a diferença. Reagir ou agir com um propósito. Tente isso. Na próxima vez que sentir uma emoção forte, crie um momento para parar. Pode ser contar até 10, tomar um copo d'água ou escrever o que está sentindo. Esse pequeno espaço entre o que acontece e sua resposta é onde mora a verdadeira liberdade. Spinoza chamava isso de sair de ser controlado pelas emoções, servidão passiva, para agir de forma consciente, ação consciente. É a diferença entre agir como criança, levado pelas emoções, e como adulto que pensa antes de agir. A parte fascinante: quanto mais você controla suas reações emocionais, mais livre se torna para escolher seus caminhos. A razão não é inimiga da emoção. É o guia que te ajuda a passar por elas sem afundar. E quando você aprende isso, descobre que as melhores decisões não são as que parecem certas na hora, mas as que fazem sentido no longo prazo. Querer a aprovação dos outros é uma cela que você nem vê que entrou. Você só sente o peso dela a cada curtida que não vem, a cada elogio que não aparece. Spinoza revela o truque. Quem precisa que os outros aprovem tudo o que faz, vive como um fantoche, se mexendo só quando puxam as cordinhas. Observe artistas que criam obras incríveis sem mostrar para ninguém. Inventores que eram motivo de risada antes de mudarem o mundo. Eles tinham algo em comum. Eles trabalhavam para si mesmos. Enquanto você busca aplausos, eles buscavam fazer o melhor possível. A ironia é que quanto menos eles precisavam de reconhecimento, mais acabavam recebendo. Não por acaso, mas por fazerem algo verdadeiro. Nas redes sociais, isso fica claro. Cada post é feito sem perceber para ter mais curtidas. Cada foto é editada para agradar aos outros. Você começa a se vestir para os outros, pensar para os outros, viver para os outros. E o pior, nem vê que está deixando de ser você para virar um produto em busca de consumidores emocionais. O remédio é simples, mas pode doer. Pratique criar algo sem mostrar para ninguém. Escreva um texto e não poste. Tire fotos só para você. Dance quando ninguém está olhando. Esses pequenos atos de rebeldia pessoal devolvem seu controle emocional. Com o tempo, você descobre um segredo. O que os outros pensam de você diz mais sobre eles do que sobre você. Spinoza tinha razão. O homem livre não busca ser amado pelos outros. Busca ser fiel a si mesmo, íntegro. Mas cuidado, quando você para de pedir permissão para existir, alguns vão estranhar. Afinal, celas vazias assustam mais os guardas do que os presos. Hoje, com tanta opinião e resposta rápida, o silêncio é a arma secreta de quem é sábio. Enquanto a maioria corre para se explicar, justificar e responder, você ganha vantagem simplesmente por se recusar a entrar no jogo. Imagine um jogador de xadrez experiente contra alguém impulsivo. Cada provocação que ele ignora, cada jogada que não responde na hora, deixa o adversário mais irritado e confuso. Na vida real é igual. Quando você se nega a reagir no tempo esperado, você quebra o que as pessoas esperam.
Seus inimigos ficam sem saber o que fazer, seus críticos sem ter o que dizer. O silêncio usado no momento certo é como um vácuo que tira a energia negativa do lugar. Existe uma técnica de negociação chamada silêncio estratégico. Quando fazem uma oferta, eles ficam quietos depois de falar. A pressão faz o outro lado falar demais, contar segredos, ceder demais. Você pode usar isso no dia a dia. Depois de dizer o que pensa, fique quieto. Deixe o silêncio agir a seu favor. Quase sempre a outra pessoa vai se enrolar, tentando preencher o espaço que você criou. Mas atenção, isso não é sobre esconder suas emoções. É sobre escolher conscientemente quando e como participar. Como exercício, tente passar um dia sem responder a provocações. Apenas veja quanta energia você guarda, quantas brigas evita. Com o tempo, vai perceber que 90% das emergências emocionais se resolvem sozinhas se você simplesmente não as alimentar. Spinoza ensinou que entender as coisas vem antes de agir. Bem, quando você domina a arte do silêncio ativo, você deixa de ser um personagem na vida dos outros para ser o autor da sua própria história. E aqui está o segredo. Quem controla o ritmo de uma conversa ou situação, controla o que acontece. No final, às vezes a melhor fala é aquela que nunca foi dita. A história não é feita por quem segue a maioria, mas por quem teve coragem de não se importar com o que os outros esperavam. Spinoza pagou um preço alto por suas ideias. Foi expulso de sua comunidade aos 23 anos. Em vez de desistir, ele usou o fato de ser isolado como força para mudar a filosofia para sempre. Seu exemplo mostra que ser rejeitado pelo mundo muitas vezes significa ser fiel a algo maior. Nikola Tesla trabalhava até 18 horas por dia, sem se importar com a desconfiança dos outros. Enquanto Thomas Edison buscava fama, Tesla buscava descobertas científicas. Resultado: Edison é lembrado como bom empresário, Tesla como gênio. A diferença estava em saber ignorar a aprovação e a crítica sem importância. Marie Curie enfrentou o preconceito contra mulheres na ciência no século XIX com uma arma poderosa: saber o que ignorar. Enquanto discutiam se mulheres podiam estudar, ela simplesmente ganhou 2 prêmios Nobel. O jeito dela era simples. Tratava o preconceito como um barulho de fundo, como um cientista ignora ruídos durante um experimento importante. O mundo respeita quem não perde tempo se explicando o tempo todo. Steve Jobs usou a ideia de Spinoza em suas decisões. Quando a equipe do primeiro iPhone dizia que as pessoas queriam teclado físico, ele ignorou e mudou a indústria. O lema dele: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. Quem inova de verdade não pesquisa opiniões, cria coisas novas que fazem as discussões antigas perderem o sentido. A lição desses exemplos é clara: grandes coisas acontecem quando você tem a coragem de não atender às expectativas dos outros. Quem muda o jogo primeiro aprende a não seguir as regras antigas. O mundo primeiro ri de quem é diferente, depois copia, e só então admira quem foi forte para aguentar as críticas no começo. Saber ignorar é como ter um superpoder, mas você precisa praticar todo dia. Comece criando momentos no dia em que você não vai responder imediatamente a mensagens ou comentários. Zonas livres de reação. Spinoza praticava isso enquanto polia lentes, transformando o trabalho manual em uma forma de meditação. Sua mente precisa desses momentos vazios para voltar a ter controle. Crie uma rotina pela manhã antes de olhar qualquer aparelho eletrônico. Pode ser 10 minutos de alongamento, um café tranquilo ou ler algumas páginas. Esse pequeno hábito cria uma proteção entre você e o mundo online. A ciência confirma: quem começa o dia reagindo ao que vem de fora tem 27% menos foco nas horas seguintes.